No nosso dia a dia, em português mesmo, a gente usa um tanto de palavra em inglês que a gente trouxe simplesmente para o português. Existem palavras com os mesmos significados que as palavras lá em inglês, por exemplo, sei lá, milkshake. O milkshake aqui e lá é a mesma lógica, é a mesma bebida. Mas tem muita palavra em inglês que a gente usa em português com um significado completamente diferente do que os americanos, por exemplo, usam lá fora. E para eles, quando a gente pode tentar fazer essa comparação, né, a gente traz essa palavra que a gente usa em inglês aqui no Brasil e falar como se fosse em inglês de verdade, eles não vão entender, porque o significado para eles é outro. Então nesse vídeo eu trouxe 15 palavras para você em inglês, que a gente usa em português, mas que a gente usa com significado errado para os americanos. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seu professor de inglês. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Vou te trazer aqui 15 palavras que a gente usa em inglês no nosso dia a dia em português, que os americanos, na verdade, usam essas mesmas palavras com significados completamente diferentes em inglês. E para começar a lista, aproveitando esse momento que a gente está passando, todo mundo dentro de casa, que é a palavra, né, a expressão home office. Home office. Existe home office em inglês, tá? Existe sim. Só que home office é o lugar. Então você tem um escritório dentro de casa, um lugar que você trabalha dentro de casa, aquilo ali é o seu home office. Só que não existe eu vou fazer home office. Não existe isso em inglês. I'm gonna do home office today. Isso simplesmente não existe em inglês. A gente falaria simplesmente I'm going to work from home today. Então, to work from home é a forma que a gente fala fazer home office em inglês. Não tem uma expressão para isso igual a gente trouxe do inglês. Na verdade, home office é só o escritório dentro de casa. E seguindo essa onda aí de trabalho, outra palavra que a gente trouxe do inglês, mas que a gente usa com significado errado, em tese, que é a palavra notebook. Para começar com a pronúncia, né? Que ninguém lá fala notebook, lá é notebook. Notebook. Mas notebook para os americanos é caderno, caderno de papel mesmo, que você anota as coisas, aquilo é um notebook. O notebook mesmo, que é o nosso computador portátil, né? Lá eles chamam de laptop. E aqui no Brasil também tem o laptop, a gente também fala laptop para computador assim, só que é menos comum. É mais comum a gente usar o notebook, porque querendo ou não, quando a gente abre o computador portátil, ele parece um caderno mesmo. Mas lá eles não usam notebook para computador. Então se for, tipo, comprar um computador nos Estados Unidos, for na Apple, ou for comprar um computador, sei lá, da Dell ou da HP, não importa. Você vai lá comprar um computador, você não vai pedir um notebook, você vai pedir um laptop. E seguindo nessa onda de computadores, temos a nossa terceira palavra, que é a palavra print screen. Print screen, a gente usa muito em português, na verdade, o print, né? A gente fala, tira um print aí, que quando a gente tira uma foto da própria tela, aqui é um print. Só que em inglês não existe print screen. Na verdade, em inglês, a palavra para print é screenshot. Screenshot. Shot pode ser tiro, pode ser vacina, e shot pode ser também tirar uma foto. Então por que raios a gente usa print screen? Essa é uma história interessante. Nesse vídeo eu vou trazer algumas histórias para vocês também, que é o seguinte: antigamente, os computadores mais antigos tinham uma tecla, ainda tem, né? Nos teclados dos computadores, que é a tecla print screen. Só que na verdade era uma tecla para você imprimir o que estava na tela. Você clicava em print screen e ele imprimia o que estava ali sendo mostrado na tela. Mas acabou caindo em desuso essa tecla, acabou virando Ctrl P para selecionar para imprimir, mas é um pouco diferente, você não imprime a página inteira, tem os documentos, as lógicas do computador mudou um pouco, só que esse botão print screen continuou ali no teclado e as pessoas começaram a usar ela, e na verdade não para imprimir, mas sim para tirar um print, para tirar uma foto da tela. E aí no Brasil a gente usa print screen, print, como se fosse screenshot para os americanos. A palavra número 4 é a palavra underline. A gente usa muito underline para e-mail, para perfil no Instagram. Qual é o seu nome? Lucas Gatinho 95. Sacanagem, todo mundo já teve um e-mail horroroso na vida, mas o underline é aquele tracinho embaixo que a gente usa ali no computador. O underline, né? Até faz sentido a lógica que a gente usa, mas underline em inglês é sublinhar. Então quando você underline something, você sublinha, passa aquele traço por baixo. E querendo ou não, o tracinho que a gente usa também do nosso underline, ele é mais baixo. Repara que ele como se fosse um sublinhado, mas não tem nada em cima. Aquele tracinho mais baixo, sem nada em cima, que é o nosso underline, para os americanos eles chamam de underscore. Tá? Underscore. E eu passei por perrengue quando eu fui morar nos Estados Unidos, que eu não sabia que falava assim. A gente chama de pendrive, aquela... só canetinha mesmo, tem um formato parecido com a canetinha que você pluga no computador para armazenar documentos, armazena dados, né? Aquele negócio armazena dados. Só que lá não chama pendrive. Se você for numa loja, sei lá, numa Best Buy da vida, você vai pedir um pendrive, eles não vão entender o que é. Lá eles chamam aquilo de USB. USB que é o cabo USB, sabe? USB cable é o cabo, só que USB drive é
o nosso pendrive, que é a entrada USB, né? Então, USB drive ou só USB. E uma outra forma que algumas das pessoas lá falam também é flash drive. Flash drive. É um nome, inclusive, mais antigo para pendrive lá, que é o flash drive. Algumas pessoas usam menos do que USB drive, mas também é possível, flash drive. E a palavra que eu tentei comprar lá também e quebrei a cara, que é o chip de celular. Você vai lá comprar o chip para ter internet, para ter 4G, para poder fazer ligação, esse tipo de coisa. Eu queria ter um chip americano e eu fui lá comprar um chip. Só que chip, em inglês, tem dois significados. Um que é um chip de comer, tipo um salgadinho mesmo, tipo uma batata Ruffles, sabe? Que é um chip. Ou então pode ser chip mesmo, mas é como se fosse chip de robótica. É um chip diferente, tipo microchip, é um negócio de computador, processador, esse tipo de coisa. E não o chip mesmo de celular. Como é que eu falo chip de celular? Eu chamo de SIM card. SIM card. E aqui é muito importante. SIM com M, a gente encostando os lábios. SIM. A gente não fala aquele M nasalado igual em português, a gente falaria SIM card, né? SIM card não, lá é SIM card. SIM significa Subscriber Identification Module. Ou seja, é o módulo de identificação do inscrito. É para você identificar ali o número que está inscrito para você poder fazer a chamada e tudo mais. E se você falar errado, se você falar SIM card e não SIM card, vai parecer que é o cartão do pecado. Imagina, sabe aquelas boates underground assim, tem tudo mais que é tipo de pecado lá embaixo, aquele segurança gritando na porta, e o cara olha para você, você vai lá e apresenta o SIM card para ele. O cartão do pecado. Mas vamos lá, eu também passei por isso quando eu era mais novo. Quando eu era mais novo eu gostava muito de videogame. Não foi um perrengue, mas eu achei estranho, tá? Que quando eu era mais novo eu gostava muito de jogar videogame. Gostava muito, tanto que eu fui para os Estados Unidos quando lançou o PlayStation 3. E aí eu fui lá comprar o PlayStation, achei o máximo comprar, era um tijolão na época, depois eles diminuíram, mas era um PlayStation 3 grandão e tudo mais. E quando a gente vai lá pedir para comprar um videogame, a gente vai lá para o videogame. Videogame, I wanna buy a video game. Só que se você pede um videogame na loja de joguinhos, por exemplo, eles vão te levar nos jogos mesmo, que são video games. Vão te levar nos games, nos jogos, nos CDs. E aqui no Brasil a gente não chama de videogame o jogo, a gente chama o console de videogame, né? E lá, como é que fala o videogame em si? Lá você vai chamar simplesmente pelo nome do videogame. I want a PlayStation 5, agora eu acho que tá no 5 já. I want an Xbox, I want a Nintendo Wii e por aí vai. Ou então você pode chamar de video game console, tá? Video game console. Só que você acaba falando o nome do videogame mesmo, fica mais fácil. Mas o videogame lá são joguinhos. Vocês sabem que minha mãe é professora de inglês e quando eu era bem mais novo, ela resolveu abrir uma escolinha de inglês aqui em Belo Horizonte, uma escolinha pequena, com 2 salinhas num prédio. E tinha que comprar, na época que era uma super novidade, que era um data show. Um data show que é tipo, você coloca o computador e projeta na tela, dá pra você fazer aulas mais interativas, aquele negócio todo. Só que em inglês não existe o data show. Quando eu fui estudar nos Estados Unidos, fiz um pedaço do high school lá, tinha esses projetores. E eu achava que chamava data show. Só que quando alguém comentava sobre o data show, era projector. Sempre era projector. É o projetor. Então, lá eles não usam data show, não existe data show, nada disso. Eles simplesmente falam projector. E acaba que aqui, em português, eu acabo falando projetor também por causa disso. Mas tá correto também quem chama de data show. E a palavra número 9 é a palavra site. Sim, sabe o site de internet? Você entra lá, www. não sei o que. Ninguém usa mais www, mas antes era assim. O site, em inglês, site é um lugar, tá? Pode ser um lugar físico, inclusive, é site, é um lugar que você visita. E lá, o site de internet, ele não é só site, você vai chamar ele de website, tá? Oh, visit my company's website. Please visit my company's website. Ou seja, por favor, visite o site da minha empresa. Você não vai falar my company's site, porque vai parecer que é um local que você vai lá visitar. Então, o site de computador, de internet que você entra lá é website, ou então internet site, mas a gente usa mais website. Ufa, enquanto a gente espera essa obra passar aqui no fundo, se inscreve aqui no canal. Você caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, vem fazer parte da nossa família no YouTube. Eu espero que você esteja aprendendo bastante. Se você está aprendendo, deixa o like aí, deixa o joinha no vídeo, por favor. Se você é inscrito, se você ainda não é inscrito, porque vai se inscrever agora, né? Deixa o joinha, que aí o YouTube entende que esse vídeo é legal, que mais gente tem que aprender isso, que é um conteúdo interessante para mais pessoas, e aí ele distribui esse vídeo melhor. Então deixa o likezinho aí pra gente. E vamos para a próxima palavra, que essa obra não vai parar tão cedo. Clássica, que é a palavra shopping, tá? Shopping. Shopping em inglês é fazer compras, tá? To go shopping é ir fazer compras. E shopping em português é, na verdade, o lugar que a gente vai, né? O shopping. Vamos para o shopping. Isso é interessante, a gente usa assim em português, porque na verdade começou como shopping center
E aí, para abreviar, virou shopping, sendo que shopping center também existe lá fora. Mas o mais comum é você não chamar de shopping center, mas sim chamar de mall, ou então shopping mall. Shopping center também serve, e é isso que veio pro Brasil, que depois abreviou e virou shopping, por isso que a gente chama de shopping. Mas lá fora não funciona. Você nunca vai falar lá fora, I'm going to the shopping. Não, I'm going shopping, eu vou fazer compras. Ou I'm going to the mall. Palavra número 11, vamos começar um pouquinho de aula de história agora, que é o seguinte, é a palavra step, tá? A palavra step, que é a palavra daquele pneu extra que tem no carro quando você fura o pneu, na verdade vem de step, né? Step, que em inglês significa um passo, né? Passo, step. Ou pode significar até uma coisa que é substituta também. Por exemplo, um stepfather é um padrasto, um stepmother é uma madrasta, como se fosse uma mãe, um pai substituto. Mas a gente não chama de step, tá? A gente não chama de step, o step em inglês. Lá você vai chamar de spare tire. Spare tire, que é justamente o pneu extra. Tire é pneu, spare. Do you have time to spare? Você tem tempo para gastar, é um tempo extra. Então, spare tire é um pneu extra, igual spare time é tempo extra, um tempo que você não tá usando. Mas é aí que vem a origem da palavra step. Na verdade, a palavra step não vem de step de passo, tá? A palavra step vem de Stepney. Stepney era o nome de uma rua lá na Inglaterra, onde tinha a Stepney Motor Wheel Company, que é a empresa que criou as primeiras rodas sobressalentes do mundo. Então aqueles pneus sobressalentes ficavam ali atrás do carro, brilhante, aquele negócio todo, aquelas rodas sobressalentes, pneu sobressalente é ótimo, aquelas rodas sobressalentes eram Stepneys, que a abreviação de Stepney era step, que aí aquele pneu virou step. Essa aqui é a lógica, por isso que veio pra cá com o nome step. Mas nos Estados Unidos não fala step, fala spare tire. Palavra número 12, mais uma com história pra você, que é a palavra smoking, tá? Smoking, sabe aquele terno super chique com gravata borboleta e tudo mais, um smoking? Pois é, em inglês a gente não fala smoking, a gente fala tuxedo. Tuxedo, ou simplesmente tux. Tux é mais comum ali entre os jovens descolados que vão pra prom com aquela gravatinha borboleta. Eles vão wearing a tux. Mas por que raios a gente chama isso de smoking em português, sendo que lá fora é tuxedo, tux? É porque é o seguinte, antigamente o tuxedo, o smoking, ele foi criado como se fosse uma jaqueta que tinha as golas e os pulsos, assim, especiais para as pessoas que fumavam principalmente charuto, para não vir o odor do charuto para a roupa de dentro. E aí essas jaquetas eram chamadas de smoking jackets, tá? Smoking jacket, justamente eram as jaquetas de fumo, as pessoas usavam para fumar. E aí um americano foi lá, um americano muito rico, ele foi lá e viu essa jaqueta e falou, nossa, bonito demais, que negócio chique, eu vou levar para os Estados Unidos. E aí ele pegou e começou a usar num clube super alta renda em Nova York que chamava Tuxedo Park Club, para ser mais exato. Eles começaram a usar, a galera falou assim, nossa, que casaco bonito, que blazer bonito, jaqueta bonita. Bonito! Vamos copiar todos. E todo mundo começou a usar a smoking jacket, né? A jaqueta de fumo, para poder usar como traje de gala no clube de alta renda, aquele negócio todo. O clube chamava tuxedo, então aquela vestimenta começou a chamar de tuxedo também. Para finalizar, temos mais 3 palavras. A primeira é a palavra outdoor. Outdoor é aquela placa gigante que tem na rua e cada vez menos tem isso, né? As pessoas estão só no celular. Mas antes tinha muito e ainda tem um bocado, né? De outdoors, de placas grandes. E lá fora, outdoor não é placa de, sei lá, de propaganda, não é isso. Outdoor lá é o lado de fora. Pensa, você tem door, que é a porta. Indoor, pra dentro da porta. Outdoor, pra fora da porta. Ah, é? Então você tem, por exemplo, outdoor activities, que são atividades ao ar livre. São fora da porta, ao ar livre. E aí se tivesse, por exemplo, as indoor activities, são atividades pra dentro da porta. Ou seja, cobertas. São atividades que você faz em um espaço fechado. A próxima palavra que pra mim também foi uma coisa que eu demorei pra acostumar quando eu mudei para os Estados Unidos, morei lá um tempo, que é a palavra show, tá? Show, a gente tá acostumado aqui de chamar show tipo show de uma banda. Vou no show do YouTube, vou no show do Coldplay e por aí vai. Vou nos shows lá do Lollapalooza, não sei, Rock in Rio. Mas lá não é isso, show é outra coisa. Você pode ir num show, por exemplo, um show de piada, algum show diferente, né? É outro tipo de show. Você também tem o TV shows, né? Você tem as séries, esse tipo de coisa. E você tem show, que é o verbo de mostrar, né? Show me your hands, já viu nos filmes, né? Show me your hands, me mostra suas mãos, você não tá armado. Show é mostrar. E lá fora, na verdade, o show mesmo, das bandas e tal, a gente chama de concert.
concert. Em português a gente trouxe essa palavra, existe concerto em português também, mas geralmente é pra música clássica, uma parada bem mais formal, violino, orquestra e tal. Os concertos, você não fala que vai no concerto do Guns N' Roses, não, é no show. E lá você tem a palavra concert, mas também tem a palavra gig. Gig é mais informal, mas também significa um show geralmente de música mais pop, mais moderna. E pra fechar, mais de 18 anos essa aqui, né, por favor, mas é a palavra motel, tá? Motel, que em português é um motel. Motel, a gente vai realizar práticas libidinosas com outras pessoas. Ninguém passa a noite no motel, cá pra nós. Você não vai, vou dormir num motel. Não é isso que você faz. Um motel você vai pra poder dar aquela bacana, sabe? E em inglês não, você vai para um motel. Lá, um motel, na verdade, nada mais é do que um hotel mais barato, é uma categoria abaixo do hotel. E as pessoas vão lá mesmo, dormem, fica muitas vezes em beira de estrada, numa viagem, a família inteira vai a avó, vai o tio, vai papagaio, vai filho, não tem essa conotação sexual não, sabe? Então, se alguém lá fora te chamar pra ir dormir num motel, não necessariamente tá querendo alguma coisa. Já se você é gringo, sabe português, tá vendo esse vídeo, e alguém fala pra vocês dormirem num motel, já saiba que é tipo Netflix and chill.